É isso aí, pessoal. Vamos lá. Live número 82. Vamos que vamos, galera. É isso aí. 7h45 da manhã, dia 9 de novembro. Manhã mega ensolarada em São Paulo. Deve estar aí mais ou menos uns 21, 22 graus. Qualidade do ar péssima. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos nessa, galera. Vamos para nossa live aqui. Mais uma live geradora de renda. Deixa eu abrir aqui a minha planilhinha de modelo de Gordon. Muita gente perguntando aqui sobre o modelo de Gordon nas caixinhas de pergunta. Ver se eu mostro aqui também como que funciona. Vou dar uma brincada com isso aqui. Beleza? Vamos nessa. Peraí. Deu um probleminha na estranha. Beleza, vamos lá. Show de bola. Vamos nessa, pessoal. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para nossa live aí. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos trazer aqui as nossas principais notícias. Vamos pegar aqui central de FIIs também, para a gente poder dar uma olhada. Vamos que vamos. Vamos lá, pessoal. Então, vamos aqui, ó. HCTR, a gente está falando da HCTR direto aqui na semana. Vamos lá, ó. HCTR anuncia dividendos 25% maior. Veja quando receber. Tá? O fundo divulgou aí na quarta-feira, vulgo ontem, que pagará 34 centavos por cota no dia 16. A gente vê aqui uma certa retomada aí dos dividendos do HCTR, tá? Com relação a alguns meses atrás. A gente vinha ali num patamar de 50 centavos, caímos aí para 17, o fundo amargou uma queda significativa quando a gente teve esse anúncio. Depois a gente teve um aumento para 27 centavos e agora 34 centavos. Beleza? Então a gente vê aqui o HCTR retomando ali os dividendos por cota. Tá? É evidente, desafio aqui para o HCTR, ele é bem grande ainda, tá? Essa é uma notícia que tem ali um potencial para fazer com que o preço do mercado para fazer com que o preço do mercado dê uma valorizada, tá? Quando a gente teve ali os 27 centavos por cota, o fundo tinha anunciado que pagaria 17, daí ele anunciou 27. O fundo valorizou consideravelmente nesse dia. A gente teve um aumento aqui de 7 centavos por cota com relação ao dividendo anterior. Então, isso aqui pode trazer um certo ânimo para o mercado e fazer com que o HCTR tenha uma boa valorização hoje. Pode ser, tá, pessoal? Vamos ver como é que o mercado vai ler isso. Vamos ver se o mercado já tinha precificado esse movimento de alta no dividendo. A gente vai ver hoje com o avanço do mercado. E, por conta disso, a gente tem um dividendo quase 26% maior do que o que foi pago no mês passado. Beleza? Veja outros fundos imobiliários que pagam dividendos a partir de amanhã. Entrou uma música no Spotify aqui no fone. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Tá de boa. Tá tudo certo. Então, vamos voltar aqui. Beleza, então a HCTR anunciando aí essa alta no seu dividendo, tá? Pagando aí, vai pagar 34 centavos. Para quem fechou aí com cotas do fundo ontem, vai pagar no próximo dia 16, logo depois do feriado. E aí, comentando, né, sobre o que eu falei dos dividendos do dividendo de 17 centavos, em setembro o fundo pagou aí 17 centavos, um corte de 76% em relação à média que ele estava pagando, que era de 50. Tá? E aí, de fato, a gente teve uma forte queda, o fundo chegou a bater abaixo de R$ 30 quando a gente teve esse anúncio. Beleza?
E aí, não à toa, né, quando a gente teve o anúncio do pagamento de 27 centavos, o fundo teve um baita desempenho, depois saiu também a notícia lá envolvendo o Gramado Parques, e aí foi o fundo que mais valorizou em outubro, o HCTR. Beleza? Então, vamos lá. O HCTR ontem teve uma alta bem ligeira aqui, tá? 0,91. Vamos ver como é que ele vai se comportar hoje por conta desse anúncio de dividendos maiores, tá? Vamos ver como é que isso vai se dar. E aí, será que o HCTR vai se recuperar? Vamos ver. Vamos acompanhar. O desafio aqui é grande. Beleza, pessoal? De boa? Lembrando, quem tiver dúvida, pode comentar aqui embaixo, tá? Quem está aqui pelo Instagram, beleza? Quem está assistindo aí pelo YouTube, quem está assistindo a gravação, pode me chamar aqui no Instagram, @Anderson Moreira, fica à vontade, estão mais ordens aqui para ajudar. E além disso, tá? Quem tiver interesse em ter um acompanhamento comigo aí lá na XP, para quem não sabe, me tornei assessor de um escritório vinculado à XP, a W1 Capital, tá? Então, quem tiver interesse em ter um acompanhamento comigo da carteira de investimentos, me chama, a gente troca uma ideia. Quem está assistindo aqui no, quem está assistindo aqui no Instagram pode me chamar no direct, quem está assistindo aí no YouTube pode me chamar no Instagram aqui, @Anderson Moreira, que a gente vai conversar sobre assessoria, eu te apresento como é que funciona, e aí se fizer sentido, você vem para cá, para a assessoria da XP, e aí você vai ter um acompanhamento comigo. Beleza, pessoal? De boa? Vamos lá, então. Grande Márcio, bom dia, meu irmão, vamos nessa. Então, bola da vez. Fundos imobiliários de logística são os queridinhos para investir antes do fim de 2023. Tá? Isso aqui é um levantamento feito pelo Money Times, pegando ali as principais casas de análise, daí eles veem os fundos que foram mais selecionados. Beleza? Então, eles fazem um levantamento dessas análises, dessas casas de análise, eles fazem um levantamento das carteiras e vêm ali os fundos que aparecem mais. Tá? E aí, diante desse levantamento, tá? O fundo que mais se destacou aqui foi o BTLG. Tá? O BTLG, ele teve aí, tá, 10 indicações, beleza? Para o mês de novembro, beleza? Então, BRCO, 9 indicações, XPML, 8 indicações, RBRF, 8 indicações, KNCR, 8 indicações, RBRR, 7 indicações, HGRU, 7, PVBI, 7, VILG, 7, CANIP, 6, CPTS, está errado aqui, 6, HGCR, 5 e VISC, 5. Então, a gente vê aqui uma carteira que tem ali fundos de tijolo, BTLG, fundo de tijolo, patrimônio de quase 3 bilhões, alavancagem baixa, vacância baixa, beleza? BRCO, também um fundo bem interessante, fundo aí com 10 imóveis no seu portfólio, tem inquilinos fortes ali, como BRF, Natura, Mercado Livre, PML, maior fundo de shopping da Bolsa, RBRF, fundo de fundo, tá? Um fundo que está majoritariamente exposto em tijolo, tá? Um fundo bastante robusto aí da RBR Asset, KNCR, fundo da Quinéia, fundo de papel da Quinéia, eu fiz até um vídeo sobre esse fundo, tá aqui no meu canal no YouTube, tá? RBRR, fundo de papel, HGRU, fundo de tijolo, tá? Fundo de varejo da Credit Suisse, um fundo muito robusto, é o principal concorrente aí do TRXF, PVBI, fundo de laje corporativa, VILG, fundo de galpão, Canip, fundo de papel atrelado a IPCA, mas é um fundo para investidores qualificados, ou seja, aquele investidor que tem pelo menos R$ 1 milhão investidos no mercado financeiro, CPTS, fundo de papel com a pegada high grade / middle risk, HGCR, fundo de papel com uma carteira que tem ali uma diversificação entre CDI e IPCA, VISC11, fundo de shopping, a gente falou do VISC na semana passada, por conta das aquisições que ele fez, um fundo que tem hoje 23 imóveis no portfólio. Então aqui são os fundos os mais escolhidos aí nas carteiras aí das casas de análise para o mês de novembro. A gente vê aqui uma seleção realmente bastante interessante. E aí o segmento de logística sendo aí o segmento mais indicado. A gente tem o BTLG, BRCO,
e o VILG11 como representantes aí do segmento de logística, XPML, VISC11, segmento de shopping, tá? Laje urbana, a gente tem o PVBI, varejo, a gente tem a HGRU e o restante, fundo de papel. KNCR, RBRR, CPTS, HGCR, tá? E a gente tem um fundo de fundo, que é o RBRF. Beleza? Então, por quê? Né? Aí está o racional. Né? Na comparação com outubro, a carteira recomendada desse mês teve leve alteração, no entanto, fundos de logística, um dos segmentos que mais se valoriza no ano, mais uma vez estiveram entre os mais indicados. Beleza? Show de bola. E aí sobre o BTLG, né? Ocupação da carteira e a alta liquidez. Quando a gente olha aqui, por exemplo, o BTLG11, ó, vamos dar uma olhada aqui no Status Invest, o fundo está aí R$100. Grande Quênia, bom dia. Fundo aí custando R$100. Quando a gente olha o PVP, 102, beleza. E liquidez diária aqui, ó, uma liquidez aqui bem... Opa, entrou o anúncio. A gente tem uma liquidez aqui bem interessante, né? Uma liquidez aí de quase 7 milhões de reais. Beleza? Então, realmente é um fundo com muita robustez, é um fundo gigante. Fez uma captação aí de 750 milhões, o patrimônio do fundo 2,8 bi, liquidez diária de quase 7 milhões, quase 2,3% de participação em FIX e quase 250 mil cotistas. Realmente um fundo com muita robustez. E aí, galera, até linkando com as perguntas que eu recebi na caixinha de perguntas, olha aí, ó, o PVP desse fundo está 1,02. Então, se a gente fosse olhar pela ótica aqui do PVP, a gente falaria, poxa, esse fundo está caro. Só que, qual que é o ponto? PVP para fundo de tijolo não é o melhor indicador. Por quê? Porque o VP, né, o valor patrimonial do fundo, ele, via de regra, é atualizado a cada 12 meses. Então, você acaba ficando com um indicador defasado. Beleza? Então, o PVP ele não é o melhor indicador para fundo de tijolo, porque o VP ele fica defasado. Então, você tem um indicador que está defasado para tomar uma decisão se está barato ou caro. Eu até comentei sobre o LVBI. Deixa eu ver se consigo pegar o fato relevante do LVBI. Fiz até um post sobre ele, falando da venda de imóvel que ele anunciou. Tá? Eu fiz um vídeo essa semana, foi na segunda-feira, se não me engano, e mostrei. Tá? O fundo conseguiu vender um imóvel com um valor de 16% acima do último laudo patrimonial. Porra, 16% acima. Deixa eu ver aqui se eu acho esse fato relevante. Deixa eu pesquisar aqui. LVBI 11. Foi do dia... Deixa eu colocar de domingo para frente. LVBI. Não, do dia 1º para frente. Vamos. Ó, fato relevante aqui. Dia 1º. Vamos pegar aqui. Então, o PVP, galera, não é o melhor indicador. Porque a gente tem essa defasagem. Para você ver, o fundo conseguiu vender um imóvel 16% acima do VP dele, né, do VP do imóvel. Pô, então será que um PVP de 1,02 do fundo está caro? Pô, conseguiu vender a 16% do VP? Será que está caro mesmo? Então, esse é o ponto. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar para vocês. Aqui, ó. Deixa eu virar aqui, ó. Vocês conseguem ver. Olha aí. Essa transação é a primeira alienação de ativo imobiliário do LVBI, sendo que o valor de venda do ativo de Guarulhos é 34% superior ao valor de aquisição e 16% acima do último laudo de avaliação realizado em junho de 23. Ou seja, o fundo conseguiu vender o imóvel 16% acima do VP daquele imóvel. Ou seja, seria um PVP aqui de 1,16. E aí? Será que um PVP no fundo de tijolo de 1,02, ali no caso do XPL, do BTLG, será que está caro?
Pô, o LVBI vendeu a 16% do valor patrimonial, a 1,16. Então, será que 1,02 está caro? Por isso que o PVP não é o melhor indicador. Qual? Não é o melhor indicador para fundo de tijolo. E o que a gente pode fazer? Modelo de Gordon. Tá? Deixa eu fazer aqui, ó, vamos pegar BTLG11, tá? Tem uma planilhazinha, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Essa aqui é a formulazinha, está meio cortada, tá? Deixa eu ver se consigo. A formulazinha está cortada. Ah, foi, pronto, corrigi. Então, essa é a fórmula do modelo de Gordon. Tá? Aqui a gente leva em consideração uma projeção de dividendos. Aqui a gente entra com uma taxazinha, a gente entra com uma taxa de desconto. Tá? Esse G aqui é considerando o crescimento de dividendos, a gente não considera isso aqui. Tá? Então eu faço só o D1 sobre K. Beleza? E aí o K a gente leva em consideração um prêmio de risco, que vai depender ali do portfólio do fundo, e leva em consideração a taxa pré-fixada aí de um tesouro IPCA longo. Tá? E aí, nos dividendos esperados, o que eu estou fazendo? Deixa eu abrir aqui BTLG11. O que eu estou fazendo? O que eu geralmente faço? Eu pego quanto o fundo pagou no primeiro semestre de dividendos e multiplico por 2. Beleza? Eu faço uma projeção para o segundo semestre dessa forma. Então, eu pego o quanto ele pagou no primeiro semestre e rebato para o segundo. Beleza? Então, ó, vamos lá. O fundo pagou 74 centavos em janeiro, 74 em fevereiro, 74 em março, 74 em abril, 74 em maio, 74 em junho. Tá? E aí, a partir de julho, ele passou a pagar 76. 76, 76, 76. Então, a gente pode fazer aqui de duas formas. Ou pega 74 centavos e multiplica por 12, tá? Já que ele fez ali 74 centavos vezes 6, ou, ao que tudo indica, ele vai manter esse patamar de 76 centavos. Beleza? A gente pode pegar 74 centavos vezes 6 mais 76 centavos vezes 6. A gente pode fazer dessas duas formas. Tá? E aí a gente pode também considerar algumas premissas e dar peso, sem nenhum problema. Dá para a gente brincar bastante aqui. Então vamos fazer da primeira forma que eu falei. Vou pegar o quanto o fundo pagou no primeiro semestre e vou rebater para o segundo. 74 vezes 12. Faltou igual aqui, né? Pronto. Então a gente teria aqui uma projeção de 8,88 nos dividendos. Beleza? Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Então a gente teria uma projeção aqui de 8,88. Beleza? A gente teria essa projeção aqui de dividendos para o BTLG. Beleza? Então a gente vai descobrir o preço teto do BTLG aqui. Né? A gente viu que PVP não é a melhor métrica para saber se um fundo de tijolo está barato ou caro. E aí, galera, vamos pegar aqui, ó, Tesouro Direto, vamos entrar aqui nas taxas do Tesouro e ver o que a gente tem de taxa aqui. A gente pega ali a taxa pré-fixada do Tesouro IPCA mais longo, pega ali 2035, 2045, beleza? E a gente faz essa taxa aqui, tá? Pessoal, quem tiver dúvida, quem quiser colocar algum outro fundo de tijolo aqui para a gente poder avaliar, fica à vontade, tá bom? Pode botar aí, ó. Então, ó, no Tesouro IPCA 2035, a gente está com uma taxa pré aqui de 5,66, de 2045, 5,85. Vamos pegar aqui uma taxa intermediária, então, 5,70. Vamos pegar um meio termo aqui, 5,70, tá? E aí, ó, de prêmio de risco, BTLG, fundo com muita robustez de patrimônio, quase 3 bilhões de patrimônio, liquidez aí quase 7 milhões, tem uma boa participação no índice de fundos imobiliários, tem uma alavancagem bem baixa, tem uma boa diversificação de imóveis, mais de 20 imóveis, imóveis bem localizados, tem uma vacância ali na casa de uns 4%, então a gente pode considerar um prêmio de risco de 2% aqui. Tá? Prêmio de risco, galera, pode fazer ali entre 2% e 4%. Tá bom? Fundos de papel, um prêmiozinho de risco maior, a gente está falando de dívida em fundo de papel, fundos de tijolo tendem a ter um prêmio de risco menor. Então a gente pode considerar aqui um prêmio de risco de 2%. Beleza? E aí, com essas premissas, o nosso BTLG teria um preço teto aqui de 115,32. Só que, poxa, olha o PVP dele. 1,02, ó. 1,02. E aí? Tá barato ou caro?
Galera, PVP não é a melhor métrica para você avaliar se o fundo de tijolo está barato ou caro. Reforço aqui a questão do LVBI. LVBI fez uma venda de um imóvel aqui em São Paulo, lá em Guarulhos, no valor 16% acima do valor patrimonial daquele imóvel. Ou seja, um PVP de 1,16. Será que realmente um PVP de 1,02 está caro? Não necessariamente. Então, galera, deixa eu virar para mim aqui. PVP funciona muito bem para Fiagro. Fiagro ali que tem exposição em carteira de crédito. Fundo de papel, fundo de fundo, funciona bem. Para fundo que tenha imóvel, fundo de tijolo, melhor fazer o Gordon. E vocês viram, é bem simples. Fiz esse Excelzinho aqui, é uma conta de dividir. É uma conta de dividir. Tá? E aí você vai considerar algumas premissas para poder montar o teu modelo de Gordon. Tá? Se a gente faz aquele outro jeito, né, da projeção de dividendos, deixa eu virar. Se a gente considera aqui, por exemplo, o fundo pagou 74 centavos nos 6 primeiros meses, tá? Só que, poxa, ele está pagando 76 centavos no segundo semestre. Vamos projetar que ele vai continuar pagando isso. Então a gente teria 6 vezes 74, 6 vezes 76. Olha aí, o nosso preço teto ele acaba subindo um pouquinho, porque a projeção de dividendo acaba ficando maior. Então a gente teria um preço teto aqui de 116,88. Quando a gente olha o preço do fundo, 99,91. 99,91. Ou seja, e aí? O PVP está 1,02. Pelo Gordon, considerando algumas premissas, preço teto 115, 116. E aí? De novo, galera, PVP não é a melhor métrica para avaliar fundo de tijolo. Não é a melhor métrica. Pessoal, tem dúvida? Tá tranquilo, de boa? Lembrando, quem tiver interesse em ter um acompanhamento comigo da carteira de investimentos, pode me chamar aqui no direct. Quem está assistindo aqui no YouTube, pode cair aqui no meu Instagram, tá? E a gente conversa sobre assessoria. Para quem não sabe, eu sou assessor de um escritório de investimentos da XP, tá? Da Bio Capital. Então, quem tiver interesse em ter um acompanhamento comigo lá na XP, pode me chamar, a gente marca uma reunião, a gente troca uma ideia, tá? E aí a gente avalia se faz sentido para você ou não a assessoria, e daí a gente avança. Lembrando que a assessoria não é paga, tá? Você não precisa desembolsar dinheiro para pagar pela assessoria. Então, o meu acompanhamento lá na XP, você não precisa desembolsar dinheiro para ter o meu acompanhamento. Quem me remunera é a XP por conta ali de investimentos que você fizer, por conta de movimentações na sua carteira, tá? Então, para ter o meu acompanhamento lá na XP, você não precisa desembolsar nenhuma grana para isso. Tá bom? Então, quem tiver conta na XP, quem já tiver aí, quiser ter o meu acompanhamento, é só me chamar e a gente troca uma ideia. Ou então, poxa, Anderson, caramba, não tenho conta na XP, poxa, mas eu quero criar, eu quero que você me acompanhe. Beleza, me chama, a gente troca uma ideia e a gente conversa, tá bom? Grande Carol, bom dia! Ei, Carol, de boa? Vamos lá, hein? Live 82. Pessoal, se tiver dúvida, pode comentar aqui embaixo. Fica à vontade. Temos aí mais alguns minutinhos de live. Beleza? Então, vamos nessa. Acabamos de fazer o preço teto aqui do BTLG. Grande amigo Jairo, bom dia. Bora. É isso aí, pessoal. Então, falamos aí HCTR, mostrei ali sobre o PVP para fundo de tijolo, trouxe aqui o LVBI como exemplo, falamos do BTLG, trouxe os fundos queridinhos aí para o mês de novembro. Parará, parará. Vamos lá. Vamos ver o que nós temos aqui.
Tá, então, galera, tem uma notícia aqui sobre Grande Dri, bom dia! Poxa, que honra ter você aqui. Muito bom, vamos lá, pessoal. Galera, noticiazinha aqui. Santander anunciou um novo guia de fundos imobiliários, relatório sobre as recomendações, tá? E aí o banco cobre 48 fundos imobiliários, tá? E 29 fundos estão recomendados para compra. Pessoal, o que é importante a gente pontuar aqui sobre carteiras recomendadas pelas casas de análise? A gente precisa entender também onde a gente está pisando, tá? A gente precisa conhecer um pouquinho ali do histórico do fundo, entender quais são os riscos do fundo antes da gente sair colocando dinheiro, tá? Então, por mais que seja uma carteira recomendada, você tenha ali um analista que esteja analisando, que esteja avaliando, é importante a gente também fazer o nosso trabalho de ler o relatório gerencial, de entender os principais indicadores, para a gente poder ver se realmente faz sentido ou não ter aquela exposição na carteira. Beleza? Então, ó, vamos trazer aqui, ó, as recomendações de fundos de escritório. Ó. O que o Santander trouxe aqui? Ó. Lembrando, tá, pessoal? Isso aqui não é a minha opinião, tá? Isso aqui é do Santander. Beleza? Então, ó, sobre HGRE. Vender. Principal ponto do HGRE, pessoal, vacância alta. O HGRE, ele é um fundo que tem uma alavancagem baixa, tá? Nível de endividamento bem saudável, tá? Mas ele tem um histórico de vacância alta. A gente falou sobre vacância ontem na live. Vacância alta é algo que impacta significativamente a geração de receita do fundo e acaba impactando o dividendo. Então, vacância alta é algo que incomoda. Anderson, o que seria vacância alta? No meu critério, acima de 20%. Histórico de vacância acima de 20%, para mim, é um critério que eu prefiro deixar o fundo de lado. Sobre JSRE, fiz um vídeo aqui no meu canal do YouTube sobre JSRE. BRCR, decisão aqui de manter, tá? BRCR, galera, é um fundo também que tem ali um histórico de vacância alto, tem uma alavancagem alta também, é um fundo que tem sofrido bastante no mercado. Beleza? Eu estava até ontem com um cliente meu lá na XP, tá? E aí ele tem esse fundo na carteira, enfim, a gente tá conversando aí sobre esse fundo. É um fundo que eu particularmente não gosto muito, tá? Justamente por conta do histórico dele mais complicado, de vacância, de uma alavancagem alta. Eu prefiro ficar de fora, tá? PVBI, fundo muito interessante, de fundo de laje corporativa, Vino 11 também, bastante interessante. RCRB, um fundo bem problemático. E RECT, um fundo também bastante complicadinho aí em termos de portfólio. Na parte de logística, HGLG, XPLG, BTLG, BRCO, VILG, LVBI, tá? TRBL, HSLG, GALG 11, RBRL, tá? Aqui a gente tem fundos bem robustos. Esse cara aqui, ó, tá com o menor patamar de vacância dos últimos 4 anos, tá? O XPLG. Sofreu bastante aí no início do mês, aí, finalzinho do mês passado, início desse mês, teve uma sequência de 9 quedas consecutivas. Só que quando você olha o fundamento, o fundo está com fundamentos bem interessantes, intactos. Então, realmente, é um fundo que está rodando muito bem. BTL, a gente acabou de falar. VILG, ponto de atenção aqui no VILG é a vacância alta. O fundo está com uma vacância de mais ou menos uns 10%, tá? Então, realmente, o fundo está tomando aí uma vacância um pouquinho mais alta, tá? TRBL, antigo SDIL, é um fundo que tem um portfólio menor, tem uma liquidez aí pequena, não é um fundo muito que eu acho muito interessante. GALG 11, tá? É um fundo que hoje é de galpão logístico, tá bom? Eu até recebi uma pergunta na caixinha ontem falando sobre ele. Eu fiz um vídeo sobre ele, tá? Aqui no meu canal do YouTube também, tá? Para quem ainda não conhece, tá? É o canal A Hora do Investimento no YouTube, tá? O GALG 11, ele tá fazendo emissão de novas cotas, objetivando aí captar 500 milhões de reais, e o GALG também quer fazer uma mudança aqui, ele quer mudar ali o seu foco, ele não quer mais seguir só sendo um fundo de galpão logístico, ele quer também focar em renda urbana, e para isso ele está até convocando uma assembleia para poder fazer a troca do nome, ao invés de ser GALG 11, ser GARI
11, GARE11, onde ele vai ter ali também a possibilidade de investir em renda urbana. A gente falou sobre a emissão do GALG, tá? A gente falou também sobre essa questão do GARI11. Fundos de shopping, os 5 mais consolidados da indústria, não tem nem muito o que falar aqui, beleza? Fundos de fundo também, os 4 mais consolidados, mais robustos, também não tem nem muito o que falar aqui. Sobre fundos híbridos, tá? A gente tem aqui HGRU, renda urbana, TRXF, renda urbana. TRXF também está em período de emissão de novas cotas, encerrou o período de sobras, tá? Já conseguiu captar em cerca de 83 milhões. O objetivo do fundo é captar 350 milhões de reais. RBRP, fundo que tem majoritariamente laje corporativa, é um fundo que também tem um histórico alto de vacância, vem conseguindo reduzir ali ao longo do tempo, conseguiu reverter uma rescisão de contrato com a Prevent Senior, conseguiu fazer, saiu de uma rescisão para uma extensão de contrato, beleza? E fundos de papel aqui, a gente tem alguns fundos bem tradicionais, bem conhecidos, tá? O Santander recomendando venda de HCTR e DEVA, tá? Outros fundos aqui bem consolidados, fundos aqui que têm sofrido um pouquinho aqui por conta de dividendos menores, alguns fundos aqui com um certo nívelzinho de inadimplência, como é o caso do IRDM, até mesmo HCTR, DEVA, tá? Então a gente tem aqui fundos realmente bem consolidados, alguns fundos um pouquinho mais problemáticos, alguns fundos aí com uma certa dose a mais de cuidado, tá? Então, galera, é esse detalhamento que a gente precisa fazer, tá? Claro, obviamente não ia fazer os 48 fundos imobiliários aqui, senão a live vai acabar só amanhã de manhã, mas é interessante a gente entender o seguinte, cara, beleza, o relatório está ali, a gente tem as recomendações, qual é o racional por trás daquela recomendação de compra? Qual é o racional por trás daquela recomendação de venda? Qual é o racional por trás daquela manutenção de posição? Tá? Você está de acordo? Porque no final do dia, galera, você tem que estar de acordo. Tá? É o que eu falo para os meus clientes. Ontem também tive algumas reuniões, eu faço isso direto. Né? Cara, por mais que eu ache o investimento interessante, por mais que eu entenda o investimento, por mais que eu consiga te explicar, se você não se sente confortável, se você não tem perfil para aquele investimento, a melhor coisa que a gente tem é ficar de fora. É ficar de fora. Porque não adianta você simplesmente investir numa posição só por investir. Se você não está confortável, se você não entende, beleza? Então, esse é o meu critério lá na assessoria. Quem, enfim, já teve acompanhamento comigo sabe que eu trabalho dessa forma. Beleza? Então, não adianta, tá falando aqui que é para fazer, vou fazer. Não, peraí. Entende um pouquinho do racional que está ali por trás. Entende um pouquinho é ótimo. Entende um pouquinho do porquê daquela recomendação. Tá? E avalie se você está satisfeito ou não, se você está confortável ou não, se você entendeu o risco ou não. Não é simplesmente, alguém me falou para fazer, eu vou fazer. Você tem que estar confortável com o risco. Você tem que entender o risco, afinal de contas é o seu dinheiro. Então, se você não entende o risco, se você não está muito satisfeito, você está se sentindo meio perdido, a melhor coisa que você tem a fazer é não fazer um investimento. Beleza? Então, é importante a gente ter isso em mente, tá? E enfim, é o meu principal norte na assessoria. Por mais que o investimento seja interessante, possa apresentar ali um retorno bacana, no final do dia, é o cliente, é o investidor que tem que estar satisfeito, não eu, é o cliente. Então, se o cliente não está satisfeito, se o cliente não se sente confortável em assumir aquele risco, a melhor coisa a se fazer é ficar de fora. Beleza? Então, é o que eu falo. Acima da minha comissão está o respeito. Tá? Então, acima da minha comissão lá na assessoria, está o respeito. Se você não está confortável em tomar um risco, em adotar uma posição, beleza, a gente vai para um outro caminho. No final do dia, tem que fazer sentido para o investidor. É isso que vale. Tem que fazer sentido para quem está investindo. Não adianta simplesmente seguir uma recomendação. Beleza, pessoal? Tranquilo?
Temos dúvidas? Se tiver dúvida, pode comentar aqui embaixo. Estamos às ordens. Tem mais uns 5 minutinhos aí de live. Grande Wesley aí na área. Thiago aí na área também. Vamos nessa. Pessoal, temos dúvidas? Eu acho que saiu a inflação de outubro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, saiu o IPCA. Acho que ainda não saiu a inflação de outubro. Acho que ainda não saiu inflação. Saiu só o IPCA 15, mas não saiu inflação de outubro. De boa. Mas saindo a inflação de outubro, a gente vê como é que vai se dar aí a comparação com setembro, com agosto, para a gente poder ver ali o comportamento dos fundos de papel. Principalmente aqueles que estão atrelados aí a IPCA. Hoje de manhã, antes da live aqui, um cliente meu lá da assessoria mandou mensagem para mim, tinha mandado ontem, só que ontem já tinha ido dormir, né? E aí eu respondi hoje. Ele mandou um vídeo lá falando sobre dividendos de fundos imobiliários e tudo mais, tá? Fundos de papel aí com dividendos menores. Muito em função, a gente já vem falando isso aqui bastante. Dividendos de fundos de papel estão menores, principalmente aqueles ali atrelados à inflação, porque a gente está com uma inflação mais baixa. Então você acaba tendo uma parcela de correção monetária menor e aí você acaba tendo dividendos menores. Tá? Mas o que é importante a gente olhar no fundo de papel? Como é que está a saúde da carteira daquele fundo de papel? A carteira está adimplente ou está inadimplente? É isso que importa. Tá? Porque se você tiver uma carteira inadimplente, com aumento de inadimplência, você vai começar a ver dividendos menores porque você está gerando resultados menores. E aí, poxa, já é um indicativo de complicação, de perda de fundamento. O que é bem diferente de você ter dividendos menores, porque o fundo está reagindo, a carteira de crédito está reagindo ao que está acontecendo na economia. É diferente. Beleza? É uma reação ao indexador. Não significa necessariamente que o fundo está ruim. Tá? Então, esse cliente mandou mensagem para mim hoje, e aí é uma dúvida que eu já, enfim, quase todo dia eu falo sobre isso aqui, tá? Mas é importante pontuar. Tá? Muitos fundos de papel estão tendo dividendos menores, porque comparativamente, quando você pega a inflação desse ano, no mês a mês, compara com o mês passado, você vê justamente uma inflação mais baixa nesse ano. Então, se você tem inflação mais baixa, você tem correção monetária menor, você acaba tendo dividendos menores. Ok? Então, é importante aí deixar claro essa questão do IPCA e como é que isso acaba impactando o dividendo de um fundo de tijolo, de um fundo de papel. O fundo de tijolo também impacta, né? Você vai ter o revisional, mas o impacto ele acaba sendo a cada 12 meses. Tá? O fundo de tijolo ele é uma ferramenta bacana também para te proteger da inflação, só que o repasse da inflação ele é anual. No fundo de papel, esse repasse ele acaba sendo mensal. Tem uma certa defasagem ali, mas ele acaba sendo mensal. Beleza? Tranquilo, de boa? Muito bom, galera. Muito bom, muito bom. Pessoal, então tranquilo, de boa. Lembrando da assessoria, tá? Quem tiver interesse em ter um acompanhamento comigo lá na XP, pode me chamar aqui no direct. Quem está assistindo aqui no Instagram, quem está pelo YouTube assistindo a gravação, vem para cá no Instagram, @Moreira, me chama no direct, a gente troca uma ideia, eu te apresento, a gente marca uma reunião, apresenta como é que funciona o processo da assessoria. Se fizer sentido para você, a gente avança. Beleza? A assessoria não é paga. Você, cliente, não paga pela assessoria. Tá? Quem me remunera é a própria XP. Ok? Em função de investimentos que você fizer, em função dos produtos que você investir, das movimentações da sua carteira. Ok? E que fique claro, a gente vai se movimentar de acordo com o seu perfil, de acordo com os seus objetivos. Nada de muita firula ali, desrespeitando o seu perfil. Tá? A última palavra
conta do cliente. Então, a palavra é sempre sua. Tá? Então, eu só vou fazer aquilo que você me autorizar a fazer. Beleza? Importante deixar isso claro. Show de bola, pessoal. Tranquilo. Ó, pra gente fechar aqui, vamos dar uma olhadinha. REC-R. REC-R, tá? Fundo imobiliário de papel. Só pra gente fechar aqui, como diz o meu vizinho, a ultiminha. Pra gente fechar aqui, tá? REC-R anunciou aí os dividendos de novembro, tá? O fundo vai pagar 78 centavos por cota. Esse é o segundo aumento de rendimentos do fundo após 3 meses de queda. Deixa eu virar aqui para vocês. Beleza? Então, o fundo vai pagar 78 centavos por cota. Tá? 76% da carteira de papel está atrelada ao IPCA. Beleza? E aí, a gente acabou tendo dividendos menores por conta do IPCA mais baixo ali, principalmente com a deflação do mês de junho. Tá? Porém, em outubro, o fundo começou a recuperar seus ganhos, porque a gente começou a ter uma retomada da inflação a partir ali de agosto, setembro. Beleza? E aí os dividendos vão ser pagos aí no próximo dia 16, logo depois do feriado, tá? Para quem fechou ontem com cotas do fundo. Então, galera, com essa retomada do IPCA, a gente teve deflação de 0,08% em junho. Julho, a gente teve uma retomada. Agosto, a gente teve uma subida. Setembro, a gente teve uma subida. Vamos ver agora como é que vai ver outubro, tá? Mas é evidente que com essa retomada da inflação, a gente começa a ter uma parcela de correção monetária mais significativa, tá? E aí a gente acaba tendo também um dividendo mais alto, beleza? Então a gente já vê alguns fundos de papel ali com a carteira ligada em IPCA fazendo uma retomada do dividendo. REC-R, IRDM também fez isso, chegou a anunciar o menor dividendo de 2023, já fez aí, já anunciou um dividendo mais alto, beleza? Então a gente vê ali uma retomada dos dividendos, tá? Gradativamente a gente vê uma retomada ali dos dividendos dos fundos de papel por conta dessa retomada aí da inflação. A gente já tem IPCA de outubro, nós ainda não temos IPCA de outubro. Deve sair daqui a pouquinho. Né? Deixa eu ver no site do IBGE, mas acho que ainda não tem nada. Deve sair lá para umas 8 e pouco, 8h30, 8h40, por aí, ainda não tem nada. Tem só o resultado de setembro, deve sair daqui a pouquinho. Deve sair só daqui a pouco. De boa, a gente provavelmente vai comentar sobre o IPCA amanhã. Beleza? Ou ao longo aqui do dia. Maravilha, pessoal. De boa. Bom, então é isso, né? A gente encerra por aqui. Live 82 encerrada com sucesso. Galera, muitíssimo obrigado pela atenção de todo mundo. Obrigado pela confiança aqui no meu trabalho. Obrigado para quem entrou aí, para quem assistiu, para quem contribuiu. Beleza? Para quem comentou. Show de bola. Amanhã, live 83. Amanhã teremos a nossa live aí em preparação para o evento que eu vou participar em Recife. Amanhã, viajando para Recife, vai ter um evento esse final de semana lá em Recife para educadores financeiros. Então, aguardem aí, vamos fazer cobertura do evento. Viajo amanhã de noite para Recife, volto segunda de manhã. Então, vou estar lá vou dividir casa lá com o pessoal do escritório. Vamos ver se eu vou conseguir fazer a live de lá, tá? Ver se consigo achar algum lugarzinho para fazer live e tal. E se a gente consegue fazer alguma coisa. Beleza, pessoal? De boa? Galera, então é isso. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Obrigado aí pela confiança. Quem tiver interesse na assessoria comigo na XP, pode me chamar aqui no direct, pode trocar uma ideia. Quem está assistindo a gravação no YouTube, vem aqui pro meu Instagram, @AndersonMoreira, pode me chamar e a gente conversa. Beleza, pessoal? Boa, boa, boa. Grande Bia, grande Jairo, Carolzinha. Beleza, pessoal. Muitíssimo obrigado pela atenção de todo mundo. Contem comigo, vamos em frente. É isso aí.
Valeu!